Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, desenvolvida com a CNN, revela um paradoxo. 2/3 dos brasileiros dizem que a inteligência artificial os deixou mais inteligentes, ao mesmo tempo em que metade admite que ficou mais preguiçosa. É o que vamos destacar hoje no quadro Prompt CNN. O dono do Prompt CNN, Álvaro Machado, já está aqui no nosso estúdio. Álvaro, boa noite. O tema é muito interessante, mas deixa muito claro, até por causa dessa pesquisa aqui, que a gente está absolutamente confuso do que significa a inteligência artificial. Se ela ajuda ou atrapalha, se nos deixa mais inteligentes ou preguiçosos. É uma grande diferença. De fato, a questão é a seguinte. De um lado, com a inteligência artificial, a gente é mais capaz. Então, a gente produz mais, escreve textos mais coerentes, com menos erros, a gente realiza tarefas mais rapidamente. Tudo isso traz um empoderamento, a gente se sente mais inteligentes. Do outro lado, a sensação, justamente por isso, é que cada vez mais é difícil fazer as coisas sem a IA. A gente sente, por outro lado, uma preguiça existencial, uma preguiça de ir lá e fazer sozinhos. Aliás, a gente tem uma arte para traduzir isso aqui, que mostra muito bem qual é o estado da coisa hoje em dia. Veja, 67% das pessoas se sentem mais inteligentes. Então, é uma tendência massiva. Agora, 51% se sentem mais preguiçosos. E mais da metade daqueles 67% justamente estão se sentindo também mais preguiçosos. Ou seja, há uma contradição interna. Aliás, eu cunhei um termo para isso. Eu chamei isso aqui, esse efeito de algoritmização do pensamento. Ou seja, o algoritmo domina a maneira como você vai pensar as coisas. E a preocupação que vem é uma preocupação muito moral, porque afinal de contas, essa preguiça significa que nós estamos cada vez menos donos dos nossos caminhos. Afinal de contas, se a gente coloca a IA para fazer as coisas, a gente vai perdendo mão ao longo do tempo. E a ciência já nos explica como funciona o nosso cérebro ao usar a inteligência artificial? Já, e os resultados são muito interessantes. Tem uma pesquisa do MIT que mostrou que é o seguinte, quando você usa a inteligência artificial para fazer uma busca, por exemplo, para explorar um assunto novo, você se torna uma pessoa mais capaz. Por outro lado, quando você terceiriza para a inteligência artificial a realização do seu trabalho, então, por exemplo, você quer escrever um texto, não é mais a pesquisa, agora é a elaboração. Você não se lembra do texto depois e as áreas do cérebro utilizadas são muito menos relevantes para o pensamento profundo do que as áreas utilizadas quando você efetivamente faz sozinho. Ou seja, há de fato uma dicotomia, uma discrepância entre o que acontece quando você usa IA para pesquisar e ampliar seu repertório do que acontece quando você usa IA para isso. E aliás, Márcio, a gente tem uma arte que traduz bem também um ponto aqui. Na nossa pesquisa, CNN, a gente viu que 31% hoje em dia não aprendem um assunto do zero sem a IA. Portanto, estão terceirizando o conhecimento. 25% não tomam decisões financeiras sem consultar a IA. E 22% não resolvem conflitos pessoais. Qual que é o grande problema? Essas atividades justamente traduzem aquilo que a vida faz com que a gente aprenda pelos nossos próprios erros. Errando menos, sofrendo menos, a gente realmente perde alguma coisa. Mas antigamente, bom, a gente saiu do lápis e do papel para fazer conta, para a calculadora, depois veio o computador. E eu acho que a gente não ficou menos burro. Nesse momento, com a IA, é diferente? É diferente. Olha só, Sócrates falava que a escrita prejudicaria o pensamento humano e, em última análise, a nossa inteligência. Isso não aconteceu, mas de fato a gente precisou usar menos a memória para decorar as coisas. Então isso é realidade, tá? A escrita trouxe isso, assim como o computador trouxe todos os dispositivos externos que estão aí no mundo que nos ajudam a pensar. Só que nenhum desses dispositivos efetivamente faz o raciocínio pela gente, constrói o resultado final. Existe uma diferença qualitativa na inteligência artificial e é importante que o pessoal que está em casa tenha essa consciência. Quando, por exemplo, você está numa escola, como naquele caso que apareceu no começo, numa tese de que você pode, assim como educador, tratar o assunto como algo desimportante, porque afinal de contas as informações estão por aí, você ignora que o esforço da transformação é também determinante para o sucesso dessa pessoa lá na frente. Então a inteligência artificial, de fato, ela, por abrir essa nova comporta do pensamento, ela cria um risco para quem não quer se esforçar.
Me corrija se eu estiver errado, mas quando a gente tinha que decorar no passado os rios da margem direita do Amazonas, os rios da margem esquerda do Amazonas, hoje isso está aqui num clique. Mas eu preciso entender que o Amazonas é um rio importante, eu preciso conhecer aquela região, saber pelo menos os nomes de alguns desses rios, das comunidades daquela região. Isso eu só tenho no aprendizado. Isso eu só tenho no livro, folheando esse livro com o professor me falando. Eu não sei se com o computador eu vou entender o peso, o valor do Rio Amazonas, não apenas para o nosso país, mas para a minha vida. Eu achei maravilhoso o que você disse, é exatamente essa a ideia. A gente decora informações e elas se perdem, mas a gente forma raciocínios e eles formam toda a rede neural e argumentativa da nossa vida. Está aí a beleza de se esforçar mentalmente e está aí onde a gente tem que trazer a inteligência artificial para ela somar com a gente e não subtrair a nossa existência. Sem dúvida nenhuma, e ela, claro, que pode somar muito. Esse é Álvaro Machado, sempre com a gente aqui no CNN Prime Time, no quadro Prompt CNN. A gente se vê na semana que vem. Boa noite. Boa noite.